Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia e chegamos a um número histórico, eu diria. 60, o Metanoia 60 está no ar, 60 vezes Metanoia, 60 vezes que você ouve eu fazendo a mesma abertura, mas 60 vezes de muita alegria, de muita bênção, e a gente se sente constrangido até pela forma com que Deus tem guiado a história do Metanoia e que assim continue a ser até quando Ele desejar. Seja muito bem-vindo. Começa agora, então, mais um podcast, como eu sempre digo, pela 60ª vez. 60ª, tá certo isso? Acho que tá. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio deste podcast é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje, de maneira muito mais descontraída. É legal essas datas especiais, assim, quando a gente vai de 10 em 10, que a gente sempre faz uma abertura diferente. Então a gente erra, finge que era planejado e já chama os convidados. E aí toda já apresentou, entendeu? Natural, entendeu? Tá o Pico aqui, tá o Rodrigo Maciel do meu lado. O que você tá me olhando com essa cara, Rodrigo? O que você tá pensando? Você é a comida pra gato mais famosa desse país. Whiskas. Outro dia o Rodrigo foi falar disso daí, aí o cara entendeu errado, aí o cara falou, eu descobri seu apelido. Ele vai ouvir esse episódio. Ele falou assim, seu apelido é whisky. Eu falei, não, mano, whisky não, velho. Não tem nada a ver com whisky não, velho. Qual que é o apelido, Rodrigo? Whiskas. Whiskas sachê. Tá aí. Sejam bem-vindos, viu, meninos? É isso aí, Whiskas. Vamos nessa. A gente continua hoje, nesse episódio 60, a série que a gente começou lá no episódio 54 sobre o Sermão do Monte. Esse sermão tão magnífico que a gente tratou e trata como o core, como o centro da mensagem de Cristo. A gente já falou nos episódios passados sobre as bem-aventuranças. A gente já falou sobre o trecho que Cristo diz que somos sal e luz. No último episódio, a gente conversou sobre pontos importantes de quando Jesus disse que veio para cumprir a lei e alguns outros pontos que também expandiram a mente com relação no episódio anterior. E agora a gente aumenta o alcance desse episódio para entrar ponto a ponto nos ensinamentos específicos que Cristo traz através desse sermão. São alguns versos, são alguns ensinamentos extremamente importantes para a gente. E a gente vai caminhar de acordo com a necessidade de cada trecho para que a gente realmente seja relevante e profundo. E eu começo lendo Mateus 5, 21 e 22 para a gente falar do primeiro trecho. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E aí, meu? O que Cristo diz nisso? Porque até então, eu não mato, então tô beleza, tô nota 10 aqui. Aqui, ó, cheque. Foi. Aí ele vem e diz, não, é muito mais que isso. O que é esse muito mais que Cristo traz? Até já trazendo, quando você for começar a falar, talvez, esse significado, porque ele é muito prático, né? Agora a gente trouxe toda a parte
teórica desse Sermão do Monte, que também é prático, óbvio, mas agora é a prática das atitudes que já vinham dia a dia mesmo. Exatamente. Do dia a dia, né? Uma coisa legal aqui, que Jesus começa a partir desse verso e ele vai seguir assim pelos próximos versos, até o capítulo 6, a gente ainda vai ver Jesus tratando dessa forma, que é uma antítese, né? Ele começa dizendo: antes vocês ouviram que era assim, eu porém vos digo, né? E isso às vezes dá uma confusão das pessoas acharem que Jesus estava trazendo uma nova lei, uma mudança na lei que eles tinham, né? Mas não, ele está, na verdade, tomando um sentido mais profundo daquilo que a gente vem falando nos últimos podcasts. Quando ele fala aqui da questão do não matarás, vem a primeira expansão de mente, a primeira metanoia em relação ao que é matar. Tá. A gente às vezes pensa que matar é simplesmente o fato de tirar a vida do outro, literalmente, né? Que é matar a outra pessoa tirando-lhe a vida, né? De maneira física, fazendo com que a existência daquela pessoa chegue ao fim. Mas aqui quando Jesus está tratando desse ponto, ele vai primeiro na questão do que leva alguém a matar, né? Que ele fala assim, ó: mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão já estará sujeito a esse julgamento. Então, o simples fato de a gente se irar pelo outro, ou se irar contra o outro, já é um pecado diante daquilo que Jesus está nos ensinando. Então ele está dizendo, vocês ouviram que é apenas não matar, mas eu estou dizendo para vocês que quando vocês se iram com alguém, na verdade você está matando o cara, entendeu? E aí ele estica o texto com outras coisas, mas nesse primeiro momento eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre isso. O que é sentir o ódio do outro, né? Porque na prática a gente pode sentir o ódio de outras pessoas de muitas formas, né? Ou é muito comum para nós que moramos em São Paulo aqui, por exemplo, o ódio no trânsito. Cara, você fica com ódio do cara que te fechou. Uhum. Você fica com ódio do cara que mostra o dedo do meio pra você enquanto você dá uma buzinada. Você fica com ódio do cara que passou o farol vermelho. E você gera diversas oportunidades de gerar esse ódio. Além disso, tem aquele cara que te persegue no trabalho. O cara te persegue tanto que você começa a gerar um ódio, um sentimento ruim, nutrindo um sentimento ruim a respeito dele. Tem aquele sentimento de ódio que é fruto da intolerância. Nós tivemos aqui a série sobre intolerâncias. Falamos sobre vários tipos de intolerância aqui no Metanoia. Esse ódio que é gerado em função de pessoas que eu não tolero, ou comportamentos que eu não tolero. Ou seja, esse ódio gerado no nosso coração em relação a alguém já é matar alguém, percebe? Por quê? E para mim isso se ressignifica muito no que a gente também sempre fala no Metanoia aqui, que é da gente ter a consciência, uma vez que a gente se entendeu como pequenos cristos, como filhos de Deus, a gente tem que olhar para outras pessoas e imaginar que nelas também Deus vive ali, entendeu? Então quando eu odeio alguém, na verdade eu tô odiando a Deus que está vivendo ali dentro daquela pessoa, entendeu? Então no final das contas, Jesus amplia o sentido do matar, não somente o ato físico de tirar a existência de alguém, mas também o fato de odiar essa pessoa por qualquer que seja o motivo, mesmo que isso não te leve a matar. Eu acho que quando a gente deseja, esse ódio leva a gente a desejar o mal da pessoa, aí que tá o problema, né? Quando a gente deseja esse mal, eu acho que tá o ato de matar, que se encaixa no matar, quando tem esse desejo que a pessoa se prejudique, que a pessoa que Deus castigue ela, enfim. Esse sentimento, quando a gente tem esse sentimento, eu acho que a gente já se desviou do propósito de Deus, porque a gente pode se irar, na verdade, com algum acontecimento, mas não focar em pensar justamente que a pessoa se prejudique, e sim que, por exemplo, um pecado cometido pela pessoa ou uma atitude errada feita para aquela pessoa, você sinta a repugnância daquele ato, mas que você consiga que, de preferência, isso saia do seu coração o mais rápido possível, né? Que isso não fique preso dentro de você e que você não deseje o mal dessa pessoa, que você consiga perdoar essa pessoa. Eu acho que a atitude do cristão deve ser essa. A gente vê até a palavra ira, né? É um pouco até complexa, que a gente vê a ira de Deus, enfim, é algo que poderia ser até discutido com mais profundidade em outro momento, mas você vê que é algo que acontece até
em um ser santo, 100% santo, né? Então, essa repugnância por algo, na verdade, pelo pecado, é algo que acontece naturalmente, que pode acontecer conosco. A gente só não pode desejar que a pessoa morra, ou que a pessoa se prejudique, ou que a pessoa leve um tiro, ou que bata o carro, qualquer coisa do tipo, perca tudo. Que quando a gente cai nesse pecado, a gente já está cometendo já está assassinando a pessoa, né? Se encaixaria nesse pecado. É que até o texto bíblico de Efésios 4:26 vai falar: irai-vos, mas não pequeis, né? Isso. E eu acho que o Pipo trouxe uma coisa bem interessante aqui, que uma coisa é você se irar com o comportamento, é você ficar irritado com o comportamento de alguém. E a outra coisa é você irar-se contra aquela pessoa, né? Porque a ira contra alguém leva a esse desejo de que a pessoa se prejudique. Exatamente. Entendeu? Ou, na pior das hipóteses, leva um senso de justiça própria. Você tá entendendo? Não é nem só o fato assim, eu quero que essa pessoa desça aqui essa escada aqui, tropece e caia agora, só de raiva. Não é só esse pensamento, mas é um pensamento assim, cara, esse cara tem que pagar pelo que ele fez. Não é justo fazer isso e tal, e tem que ser assim. E tentar talvez trazer uma justiça a partir do seu entendimento de justiça. De justiça própria, que é fazer justiça muitas vezes até com as próprias mãos, né? Que pode levar a esse processo de tirar a vida do outro. Até pelo que a gente aprendeu aqui, a gente conversou muito sobre humildade, de a gente reconhecer que a gente não é ninguém, e esse é um assunto que a gente estudou bastante no Sermão do Monte e viu bastante a importância disso. Tem uma frase que é muito repetida, que é: a gente deve odiar o pecado e amar o pecador, né? O pessoal repete bastante. E um pastor, uma vez, que eu gosto muito, ele falou essa frase de uma maneira um pouco diferente, que para mim fez muito sentido. Ele falou: a gente deve amar o pecador e odiar o nosso pecado, não o pecado. Se você vê o que Jesus vem falando no Sermão do Monte, ele vem sempre focando pra gente, sempre falando pra gente focar no nosso problema, não no problema dos outros. E a gente vai estudar mais pra frente isso, tirar a trave do seu olho, enfim, alguns outros temas que a gente vai conversar. Mas o pecado que a gente deve focar é sempre o nosso. Então, eu acho que até falando sobre esse tema, enfim, é algo que é uma frase que fica bastante na minha cabeça. É odiar o nosso pecado e não o pecado do outro. Boa. Na sequência do texto, já no verso 23 e 24, nos versos 23 e 24... Lucas, volta, desculpa só interromper, porque o texto também dá uma continuada aqui, na questão de chamar o irmão. Ele diz assim, no 22 ainda, antes do 23, ele diz assim, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito... também qualquer que disser ao seu irmão raca, que na verdade em outra versão pode significar tolo ou idiota, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo eterno. Então, na verdade, ele não está falando somente também do fato de irar-se, não está falando somente do fato de você nutrir o ódio sobre alguém, mas ele está falando também, por exemplo, de você xingar as pessoas. Uhum. E aqui eu acho que tem um ponto importante. Enquanto eu estava lendo o texto aqui, estava pensando em que situação isso é mais comum. Hoje se discute muito a questão do bullying, né? Uhum. Seja o bullying na escola ou o bullying em qualquer outro lugar, no trabalho, onde quer que seja. Esse bullying, esse processo de xingar as pessoas, de diminuir as pessoas, de trazer palavras negativas a respeito da pessoa, isso também é um processo que Jesus está dizendo aqui, que é, na verdade, uma ampliação do sentido de matar, entende? Então, aqui, cara, tem um pecado que é muito comum no nosso meio, às vezes, porque a gente se pega muitas vezes ou em brincadeiras ou falando sério, tratando as pessoas com adjetivos pejorativos que você sabe que não irão construir nada na pessoa, e sim somente irá trazer mais mágoa, mais dor, mais... Então, você pega uma criança, cara, esses dias, cara, eu vi uma história que foi triste demais, cara, de uma menina da Itália, que ela teve um vídeo dela, tipo, ela falou uma coisa no vídeo, não me lembro qual que é a frase agora, mas ela falou uma coisa no vídeo assim e virou meme na internet. E aí, cara, deu um spread assim violento. As redes sociais todas ali da Europa, tal, caiu no Brasil e tudo. Isso, aí ela foi pra justiça, pra exigir da justiça que tirasse o vídeo, né?
da internet. Aí ela tinha que pagar para a justiça um valor, uma quantia que não me lembro qual é agora, 20, 30 mil euros, para poder pagar a empresa de tecnologia para tirar todos os vídeos da rede. E aí ela não tinha esse dinheiro para poder comprar. Aí o que ela fez? Se matou. E era uma menina novinha, sabe, cara? 18 anos de idade. Ou na verdade foi uma... A história é essa. A única coisa que o que aconteceu é que vazou um vídeo íntimo dela. Vazou um vídeo íntimo? Exatamente. Então. Mas ela fala alguma coisa no vídeo, né? Porque virou meme o que ela falou, uma coisa assim, né? Sim. Então teoricamente, às vezes, esse mal que a gente causa tratando as pessoas de um jeito ríspido, pejorativo, como, por exemplo, no caso do bullying, que é um exemplo de vários que podem ser citados aqui, a gente está, na verdade, também fazendo um processo de matar as pessoas. Porque mata a dignidade, sabe? É o lance de matar a dignidade do outro, cara. E quando você mata a dignidade de alguém, você tá matando o cara, entendeu? Então o que Jesus está explicando pra gente aqui não é só o fato de não nutrir o ódio, mas é também o fato de, na hora que você tomar cuidado com as palavras que você profere em relação ao outro, cara. De você não chamar o outro de idiota. É muito comum pra gente chamar de idiota, de desgraçado, de muitas outras palavras que a gente usa no nosso dia a dia e parece que é uma brincadeira e que fazem parte de um... Ah, cara, isso aqui é brincadeira, eu só tô brincando com o cara. Mas não, cara, isso aqui é processo de morte, entendeu? Quando você tá xingando alguém de alguma coisa que é pejorativa, isso tá trazendo pra pessoa menos dignidade, trazendo menos dignidade, trazendo mais morte. Eu acho isso aí muito importante, Rodrigo. Para que a gente reflita. Eu acho que cada uma das pessoas que está escutando esse podcast nesse momento, que reflita, eu acho que no dia a dia, se existe algum momento que, às vezes, num ambiente de trabalho, ou enfim, num grupo de amigos, às vezes você não apoia esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, e mesmo sem perceber. Então, às vezes, é legal, às vezes, dar uma pensada nisso. Às vezes você está no próprio ambiente de trabalho, tem alguém que o pessoal brinca de algum defeito dele, alguma coisa que aconteceu com a vida dele, e você acha que a pessoa nem se importa, e você sempre tá brincando. Isso já aconteceu comigo, de eu começar a olhar assim e falar, aí até que um dia que o cara explode, você entendeu? E aí que você vê, cara, ele tava se incomodando e eu nem imaginava. Que às vezes, se a pessoa brincar com a mesma coisa com você não liga. Eu, por exemplo, o pessoal sempre brinca bastante comigo, eu dou bastante abertura. E eu sou uma pessoa que dificilmente eu pego pilha. Eu sempre acho engraçado, rio junto, enfim. Mas tem gente que não. Então você às vezes está acabando com a felicidade da pessoa, acabando com a vida da pessoa, e você nem imagina. Então acho que esse seu comentário foi muito pertinente. Eu acho que a gente tem que avaliar bastante a maneira como a gente trata cada um. E levar a sério também, né? Muito. Aprofundando isso. Levar a sério quando a pessoa sinalizar, né? Sim. Porque por menor ou maior que seja, tem pessoas que sinalizam. Só que como se tornou uma coisa, como você trouxe, Rô, banal, uma coisa que é incutida na sociedade. Hoje o dia a dia é isso, né? O dia a dia é você zoar e achar que todas as pessoas têm que aguentar a sua zoeira, quando na verdade tem pessoas que levantam a mão e falam, cara, eu gostaria que você não fizesse. Comigo aconteceu isso essa semana. É um exemplo muito pequeno, mas que mostra como que as pessoas não respeitam qualquer decisão sua que seja contrária à zoeira da sociedade, né? À humilhação, entre aspas, da sociedade. Faço parte de um grupo, a gente tá jogando um torneio de futebol e eu tô machucado, tô lesionado e não tô jogando o torneio. E, cara, eu não estou feliz por isso. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de esporte. Apesar do Rodrigo falar que o esporte faz mal, e realmente faz, porque eu tô machucado por causa do esporte. Eu gosto e, cara, estou triste por não estar participando do torneio. E descobri essa semana que não ia conseguir voltar pro torneio, porque meu machucado está um pouco mais sério do que eu achei que estava. E aí eu comecei a brincar com o pessoal do time no WhatsApp e brinquei com um dos caras lá, brincando com a forma com que ele jogou no jogo passado e tal. E ele me deu uma porradinha assim, falando, quem tá de fora não pode falar e tal. E aí eu falei pra ele, cara, se você soubesse o quanto eu tô triste por estar de fora, você não ia ficar falando isso. Cara, eu ter falado isso, ou seja, ter dado uma lição nele, para as pessoas, né? Eu ter respondido a zoeira de forma séria, fez com que aquilo virasse chacota. E aí ele começou a me zoar porque eu tinha dito pra ele não zoar. Eu falei, cara, não, tô falando sério, mano. Se você puder não zoar com isso, porque eu fico mal. Pode ser besteira. E eu acho que é besteira. E os caras não respeitaram. Mas eu fico mal. Não importa, eu vou orar pra que eu melhore isso. Mas eu fico mal por enquanto. Então, se você puder não fazer... Cara, encontrei o cara depois
pessoalmente, ele veio dando risada e falou: ah, mano, para, era só zoeira. Aí eu falei sério, cara, eu sei, mas me incomoda. E aí o cara fez uma cara meio de sem graça. Qual que é a conclusão? As pessoas não respeitam porque acham que é normal zoar e humilhar o outro, mesmo quando a pessoa fala: cara, não zoa disso comigo, não. Quantas vezes entre nós somos amigos, nós três. A gente já falou: cara, beleza, Rô, mas isso melhor não, mano, porque me incomoda. A gente, na hora, falou: desculpa, parei. É isso, cara. Né? As pessoas perderam um pouco dessa noção de limite. Eu acho que, né? em geral, as brincadeiras mais nocivas, realmente, até pelos exemplos que citaram, elas estão em grupo, né? E as pessoas perdem a noção justamente quando está em grupo. Porque e até vira um comportamento de massa, isso, né? E até quando você fala com a fica pessoa fácil individualmente, às vezes o comportamento da pessoa muda totalmente. Você falar, e ela perde até aquela força. Tem gente que brinca muito, assim, de maneira... Não aquela brincadeira saudável, aquela brincadeira bem agressiva, quando tá no meio dos outros. Quando tá sozinho, normalmente é aquele cara, né? Enfim, é legal a gente se avaliar, porque eu pessoalmente já tive dos dois lados da moeda, tanto do lado que fiquei chateado. Eu também. Eu tô constantemente do outro também. E quando eu tinha um colega de trabalho, várias vezes. tem uma situação, até contando uma situação prática, bem rápido. Um colega do trabalho, ele parecia um certo cantor de pagode lá, famoso. Quem que era? Era... Fala aí, filho. Deixa. Aí o cara, a gente começou a falar, começou a chamar o cara pelo nome do outro, né? Você é igualzinho. Eu fico sem graça. Aí, cara, a gente começou a zoar lá no trabalho, eu até dou risada, eu nem deveria. Daqui a pouco o cara entrou na reunião no trabalho e postou no Facebook um desabafo. No Facebook, um desabafo sobre a brincadeira que a gente tava fazendo. Aí ele falou: putz, mano, o cara postou no Facebook que ele tá chateado. Vamos parar. Parou. E aí, cara, eu parei pra sempre de brincar ali, porque eu vi que desandou, entendeu? E pra mim, tava uma coisa tranquila, mas não era, cara. Eu tava caindo no que Jesus tava falando nesse texto. E você vê como é importante, né? Porque ele é uma intensificação do processo de morte, cara. Na verdade, é matar alguém fazer isso aí, entendeu? Exatamente. E a gente fala isso, talvez tenha algum adolescente ouvindo a gente. Nessa época de escola é bem mais comum até do que o trabalho, entendeu? Na época de escola é insano, cara. É só a gente lembrar da nossa época de escola. A nossa época de escola é insana. Na nossa época era loucura. Tem que lidar com vários bullying e tal. E a gente perde a noção muitas vezes, né? Muito, cara. E até a gente mesmo de fazer com os outros, né? Eu mesmo fiz muitas vezes. Nossa, né? se eu olho pra trás... Tá aí uma coisinha pra pôr na lista das falhas quando for fazer algum tipo de autoexame novamente. Aí. Beleza, lindo. Vocês acham avançar. Que podemos avançar? Podemos. Legal. Então, agora sim, indo pros versos 23 e 24, está escrito que, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Por que ele traz essa... Por que vocês acham que tem essa relação entre apresentar a oferta e se reconciliar com o irmão? Por que esse paralelo a essa altura do texto? Aqui eu acho que Jesus estabelece o que é mais importante, né? Exatamente. E eu achei que é muito louco isso aqui, porque ele tá dizendo o seguinte, cara, sua oferta é importante, legal. Mas mais importante é o relacional. O mais importante é você se reconciliar com o seu irmão. Ou seja, a melhor oferta que você pode fazer pra mim é reconciliar-se com as pessoas. Isso é forte, cara. Entendeu? Porque eu tô pensando aqui, ó, não, mas se... Porque o fariseu, o que ele fazia? Ele dava oferta, cara. Ele é um cara que ofertava muito, entendeu? Ia lá no templo lá e ele comparecia dando oferta, entendeu? Era o cara que fazia mesmo, que colocava o dinheiro na coisa. Só que muitas vezes ele dava oferta ali, só que o coração dele tava bagunçado com a comunidade dele todinha lá, entendeu? Tava com raiva de um monte de gente que não fazia as coisas do jeito que ele queria ou do jeito que ele pensava. Ia dormir mal com as pessoas, às vezes mal até com a própria esposa, entendeu? Que dormia do lado dele aqui, ó, bravão, foi dormir mal, e aí no dia seguinte tava lá dando oferta, tal. Ou seja, Deus aqui subverte a questão do que é prioridade do reino, o que é mais importante, cara. E aí quando a gente volta lá no nosso podcast sobre missão, a gente vai entender que a missão de Deus é reconciliar as pessoas com Ele e umas com as outras. Nesse texto, isso vem à tona novamente. Então, ver o quanto é importante. A melhor oferta que você pode dar no reino de Deus não é financeira, mas é o cumprimento da missão, de se reconciliar com as pessoas e reconciliar as pessoas com Deus. Nesse caso aqui, ele aplicou especificamente para se reconciliar com o irmão. Mas eu acho que vale para todo o ministério da reconciliação. Eu acho que isso é muito importante, trazendo para a prática, tá, Rodrigo?
Às vezes até as pessoas que mais atuam na igreja, às vezes depois de um certo tempo, começam a se perder no processo e começam a achar o processo mais importante do que as pessoas. Então a gente já conversou bastante disso no passado, aqui até o nosso grupo, eu lembro de ter conversado com você sobre isso, e assim, cara, nunca vão colocar processo nenhum à frente das pessoas. As pessoas são mais importantes, sempre. Então assim, o que a gente vai fazendo, se a gente vê que a gente está passando por cima, não, cara, a gente precisa atingir mais gente, vamos crescer, não vamos deixar ninguém para trás, cara. Dá um passo para trás. Eu acho que tem muita gente que escuta o podcast até, que às vezes é líder de jovens, etc. Isso eu acho que tem que ser algo que tem que ser sempre pensado. As pessoas é o mais importante. Nunca o operacional, nunca a quantidade. O evento. Sim a qualidade. A gente aposta até bastante aqui, a gente acredita muito no discipulado e no 1x1, né? Que até vale muito mais a pena você fazer uma pessoa durante um ano discípulo de Jesus do que fazer 50 pequenos grupos e não dar atenção para ninguém durante naquele mesmo ano. Então eu acho que isso também é muito importante. Jesus ele deixa bem claro a importância, porque ele põe uma certa pressa nisso daí. Ele até o texto aqui, qual que é o verso exatamente? É o 25. O 25. Ele fala... Não, 23 e 24. 23 e 24 que a gente deixa a oferta diante da e vai conciliar-te primeiro com seu e depois vem apresentar a tua oferta. Assim, cara, apresentar a oferta é algo rápido. Se você tem que deixar isso para depois, é porque é algo que é extremamente urgente. Muito mais importante é se você se reconciliar com as pessoas, pedir perdão, tentar escutar o lado dela, entendeu? Ser humilde, manso. Volta humilde de novo. Né? Volta humilde. Humilde pra mim é tudo aqui, porque a pessoa... É o princípio, né, cara? É o primeiro pecado, aí veio do orgulho, tudo tem relacionado a isso aí. Então, assim, a gente tem que focar nisso. As pessoas são mais importantes do que eventos. Pessoas são mais importantes que números. E isso é muito importante, né, Pipo? Porque a gente, em muitas vertentes da nossa vida, a gente cresce olhando pro operacional. A gente cresce acreditando que ter um bom operacional vai ser um sinônimo, e a consequência disso vai ser ter boas pessoas com bons relacionamentos, com um bom resultado. Quando na prática dessa nossa vida, que a gente crê que é uma vida espiritual, isso não faz o menor sentido. E a gente tá falando com conhecimento de causa, hein? A gente mesmo crendo nisso, piamente, quantas vezes na nossa caminhada de amigos, de líderes de ministério que seja, de líderes de um movimento, de fazer parte de um movimento, quantas vezes a gente olhou por um momento que fosse só para o operacional, achando que não, tudo bem olhar um pouco para o operacional, daqui a pouco a gente volta a cuidar das pessoas. Quando a gente voltou os olhos para as pessoas, não tinha mais ninguém. Exatamente. E aí, para correr atrás disso? Então, assim, o que a gente está falando aqui não é teoria de coisas que a gente simplesmente leu. Não é teoria de livros de autoajuda. É a Bíblia, e a Bíblia é muito inteligente no que ela traz, e ela já falou que se você fizer isso aqui, vai dar errado. Exatamente. E a gente continua tentando fazer isso. E dá errado. E você vê que a oferta, né? É interessante essa ideia que o Pipo trouxe, porque a oferta, ela às vezes traz esse sentido somente da oferta financeira, mas uma oferta que a gente faz, por exemplo, é o serviço na igreja, na comunidade da fé. Né? A gente vai lá e estabelece esse serviço, e muitas vezes a gente está lá cantando lá no Ministério de Louvor, loucamente, mas em casa a coisa não está resolvida ainda. Então é um pouco esquisito, né? Então o que Jesus está falando assim, antes de você vir aqui cantar para sua comunidade, louvar a Deus e adorar a Deus aqui na sua comunidade, fazer aquilo que de fato é o seu papel na sua comunidade, vai lá antes e se resolve com o sermão primeiro. Porque isso é prioridade, ou seja, a reconciliação é prioridade. Isso é muito profundo. Oferta é secundário. Importante pra caramba isso. Importante demais. Isso aí nas igrejas se fosse aplicado, faria uma diferença tremenda. Absurda. Tremenda. Vocês acham que dá para continuar aqui? Eu vou então ler de novo os versos seguintes. 25 e 26 agora. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá
enquanto não pagar o último centavo. Eu acho que esse verso aí é um paralelo até Jesus reforçando. Quando Jesus que ele quer dar importância para algo, acho que era costume da época, né? Normalmente se repete a mesma coisa. Eu acho que isso aí ele repetiu o mesmo que ele falou nos versos anteriores. Então, assim, ele tá falando, se reconcilia com seu adversário. Ele aí usou apressa-te, e ele usou, primeiro ele falou de oferta, agora ele tá falando de tribunal. Mas falando do mesmo conceito. Quer dizer, Jesus está falando, você preciso que isso seja a prioridade, reconciliação com pessoas, igual o Rodrigo falou, nossa missão é isso, reconciliação com pessoas e fazer as pessoas se reconciliarem com Deus. E fora isso, de urgente, isso aqui é a coisa mais importante que pode existir, né? Então, ele repetiu 2 vezes para mostrar, isso daqui não pode ser deixado de lado. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que focar. Isso aqui é algo que vocês têm que levar para a sua vida no dia a dia, na igreja, no trabalho, onde quer que for. O relacional é o mais importante. E aqui eu acho que ele também dá uma intensificada, né? Que todo o restante aqui do 25 até o 26, ele vem falando sobre isso aqui é uma questão bem prática, né? Foi o que o Lucas falou no começo do podcast aqui, tipo, nós vamos entrar agora numa esfera bem prática. Uhum. E aqui tá falando de, se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, ou seja, se você for processado de alguma forma, então entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo. O que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer, cara, faz o acordo, cara. Entendeu? Alguém se sentiu prejudicado por uma coisa que você fez, vai conversar com o cara e ver o que repõe essa perda. Entendeu? Antes mesmo de você ser levado a uma instância onde os homens terão que decidir aquilo que o Espírito poderia ter decidido, entendeu? Porque quando eu vou antes e converso, o Pipo foi lá, me processou porque eu chamei ele de barbudo. Aí, cara, me processou, pois lá, não me senti bem quando você me chama de barbudo, me senti bem, cara. Então fui lá, processei você. Aí, o que acontece? Eu fico bravo, e aí vem aqui tudo aquilo que a gente falou antes aqui, ó, no texto, né? Eu nutro o ódio dentro de mim, xingo o cara, porque o cara me processou, me pôs no pau, desejo o mal do cara, não me reconcilio com ele, e agora, depois de todo esse ódio nutrido, de um monte de coisa ruim que tá dentro de mim, agora eu vou pro tribunal pra discutir com o cara. E deixar na mão de homens uma decisão que poderia ser tomada pelo Espírito Santo na relação, entendeu? Porque quando eu chego pra trocar ideia com o Pipo, eu falo, Pipo, me desculpa, eu não sabia que você tinha se sentido mal por isso, cara. O que eu posso fazer pra reparar essa perda? Com certeza. Aí você, além de você reparar uma situação de direito, você restaurou a relação, cara. No tribunal, você não restaura a relação, entendeu? E aí é isso que ele traz, que no tribunal a consequência é você pagar tudo que tem que pagar. Pagar tudo tem que pagar. Ou pagar aquilo que de certo, o homem acha que é justo. Sim. E isso aqui é muito comum, por exemplo, num caso de divórcio. Entendeu? Porque você tá lá num processo de litígio, de um divórcio, a mulher quer X, você quer Y. Ou o cara quer Y, a mulher quer X. E aí, como é que faz, cara? Então, aí o marido, a mulher fica com ódio, não cria um acordo antes e fala, não, nós vamos pro litígio mesmo e nós vamos deixar na mão dos homens decidir o que é correto, sendo que o Espírito poderia traduzir na relação o benefício que seria bom pros dois lados e ainda restaurar a relação, né? É como você disse, Isso é muito pesado. prático, né? Muito prático, isso aqui é do dia a dia, cara. Pode ser um simples fato de um divórcio, ou pode ser, por exemplo, a guarda de um filho. Entendeu? Pode ser o processo trabalhista que você colocou na empresa que você trabalhava. Pode ser uma batida de carro. Pode ser uma batida de carro, enfim. Cara, ao invés de levar a situação pro tribunal, restabelece uma conexão com a pessoa, cura a relação, e aí o acordo é uma consequência, porque a relação está restaurada. E você percebe que legal, pensando aqui agora, ele tira o peso de você terceirizar o problema. Na verdade, ele tira a sua ânsia de querer terceirizar o problema. Porque terceirizar o problema é muito mais fácil. Então, quando você leva para um tribunal, mesmo que você queira, ou você ache que você vá vencer de alguma forma, você está terceirizando o problema. Porque sentar eu com você para conversar e chegar num ponto comum é muito mais difícil. Óbvio que a gente está falando de situações ideais e situações que ele coloca como o nosso norte. Porque vai ter gente que não vai querer conversar e que vai para o tribunal.
Às vezes você vai querer fazer o diálogo, mas a pessoa não vai querer. Aí Fato tudo é bem. que você quis, né? É aquele negócio que a gente viu do pacificador aqui, né? Nós estudamos isso no pacificador, quando a gente falou sobre felizes são aqueles que são pacificadores. Que mesmo, às vezes você vai tentar de tudo e a pessoa do lado de lá não vai querer. Ok, tudo bem. Mas aí você fez de tudo, entendeu? E eu acho que aqui tem muito lance da justiça, dessa justiça ressignificada de Cristo, que é o seguinte, cara, tá bom. É pra eu ficar com prejuízo, cara? Então tá bom, cara. Fica com benefício. Se é pra restaurar a nossa relação, fica com benefício ou eu fico com prejuízo, cara. Eu posso ficar pra depois. Eu posso ser o último na relação, entendeu? Isso é pesado, cara. Nossa. Entendeu? E O que difícil nós estamos falando aqui, na prática, é bem complexo de você atuar, entendeu? Porque, no geral, esse litígio já tá acontecendo numa situação de ódio, cara. Já entrou num ponto assim que, cara, o cara não quer pagar, o cara não quer fazer. Esses dias eu vi um rapaz comentando que ele tava no trânsito, aí veio um cara lá e, tipo, bateu no carro dele, né? Aí bateu no carro dele, assim, cara, deu uma amassada significativa, assim. E foi que gastou um dinheiro razoável pra poder arrumar o carro. E só que ele olhou pro cara, assim, né, meu? E o cara ficou mal, assim, ficou triste. Pô, cara, bati, me desculpa, tava nervoso, não sei o que lá e tal. Aí ele olhou aquilo e falou, meu, eu não vou exigir do cara reparar esse dano, cara. Eu vi que nitidamente o cara tava alterado por causa de algum problema que tava vivendo na vida e tal. Cara, eu assumo esse prejuízo, entendeu? Eu pago a conta, pago o prejuízo para que a relação seja ou reestabelecida, ou nesse caso especificamente, estabelecida. Porque pensa, cara, que ação de graça é essa, né? De você sofrer um prejuízo e você abrir mão do prejuízo, cara. Você abrir mão de ser reparado do seu prejuízo para que o outro seja beneficiado de graça, entendeu? Isso é pôr na prática a graça que Cristo pôs na nossa vida, entendeu? Tem uma frase do Ed sobre perdão que ele fala exatamente isso, né? Que ele fala assim, o perdão, eu até publiquei essa frase que eu gostei muito, eu não lembro exatamente, mas ele fala algo do tipo, é quando você fala para a pessoa, eu prefiro sofrer esse dano do que perder você. Então, assim, existe um dano que foi feito, mas eu prefiro sofrer sozinho esse dano do que perder você. Você é mais importante para mim do que esse conserto desse carro, entendeu? Você vê como a justiça do Cristo excede a do fariseu, cara? É nisso, é nesse tipo de coisa aí que o Pipo falou agora, que a justiça de Cristo excede, cara. Que o nosso jeito de ser, o nosso estilo de vida, a forma como a gente lida com uma situação de litígio, a forma como a gente lida com uma situação de alguém se sentindo prejudicado em relação a nós é outra, entendeu? Totalmente. Essa frase me marcou muito, cara. Sem noção, se chegar a pessoa, você briga com sua esposa às vezes. Você olha pra ela, cara, o que é mais importante? Você sofrer esse dano, entendeu? Ou perder a Sueli? O que incomoda mais? Pois é. Cara, eu prefiro sofrer esse dano 10 vezes, Deixa 1000 comigo. vezes, deixa comigo. Esse eu acho que é o pensamento que a gente tem que ter, entendeu? Muito louco. Isso é o perdão. E Jesus fez isso por nós, né, cara? Ele sofreu o dano Ele sofreu dano, cara. sozinho. Ele vem ensinando e pouco tempo depois ele vai e sofre tudo, né? Sofre. E é muito louco porque ele sofre o dano e a Bíblia diz que ele sofreu o dano, cara, em Isaías 53, porque ele olhou pro futuro e viu que o nós restaurados, entendeu? Sim. Ele viu o ser humano restaurado no fim, ele creu nisso, entendeu? E eu acho que é muito louco isso, porque agora me vem a metanoia aqui. Que esse lance de tipo assim, eu prefiro ficar com o dano do que perder você. Isso é uma atitude de fé de alguém que olha para aquele ser humano e fala, há esperança, cara. Muito louco. Nossa Senhora. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, mano. Nossa. Tem noção do que isso significa nas nossas relações todos os dias, cara? Você ficar com prejuízo, mano. Deixa o prejuízo é meu, mano. Né? Às vezes a gente, por causa de um copo de vidro que quebrou, que era parte da nossa coleção, ganha no casamento, a gente fica bravo, cara, com a mulher que quebrou o copo. A gente fica bravo com a criança que quebra o brinquedo novo que você deu. A gente fica bravo com o presente que você dá pra alguém e a pessoa faz um uso diferente do que você gostaria que ela fizesse.
E aí o que nós estamos falando aqui é o seguinte, cara, não importa o brinquedo, não importa o copo, entendeu? Importa essa relação que nós temos aqui, ó. Você é mais importante que o copo. Porque que mensagem nós estamos passando para uma criança que quebra um copo de vidro? E você vira pro moleque e fala, mas que moleque encapetado. E fica bravo com o moleque, dá um tapa na cabeça do moleque porque o moleque derrubou um copo de vidro. Qual a mensagem que você tá passando pro moleque? Que aquele copo de vidro é mais importante do que ele, cara. Agora, quando aquele copo de vidro quebrou e você aproveitou a oportunidade para mostrar para aquela criança que ela tinha mais valor que o copo, cara, como que essa criança vai levar esse ensinamento para sua vida adulta, cara? O valor que ela tem para você e o valor que ela tem no reino de Deus e o valor que ela tem na comunidade e o valor que ela tem na família. Quantas depressões nós evitaríamos se a gente agisse dessa forma, cara? Eu me ponho nesse bolo aqui, cara. Tô me sentindo mal. Tô terminando esse podcast aqui mal, assim, porque olhando pra minha vida e vendo diversas situações que eu passo desse limite e às vezes eu valorizo mais o copo do que a relação, cara. Como é muito... A gente vai nos níveis profundos, assim, de busca de entendimento, de discussão. Na vida de vocês, como tentar transformar isso palpável? Essa busca para que a criança seja mais importante que o copo de vidro. Porque tem muita gente agora que escuta a gente, que olha, lembra de situações, escuta o que a gente está falando, concorda com o que a gente está dizendo, e aí talvez, como muitos de nós talvez faça agora internamente, cara, eu não consigo. Eu não tenho conseguido. E aí acho que vale a pena, porque a gente já viveu momentos em que a gente colocou o vidro à frente da criança e momentos em que a gente colocou a criança à frente do copo de vidro. Nos momentos em que a gente colocou a criança na frente do copo de vidro, de onde veio isso? Como que a gente conseguiu buscar força para fazer isso? De modo que o que a gente falar agora sirva como um fechamento para quem está ouvindo a gente, para que fique claro que há esperança de que a gente haja conforme Cristo sonhou que a gente agisse. Lucas, eu queria até falar sobre esse assunto, que eu até citei aqui, conversei com o Rodrigo, longas conversas recentemente, eu até citei, eu acho também em podcast de últimas semanas, que esse assunto do Sermão do Monte me tocou profundamente na questão da pacificação. E a pacificação, a pessoa que ela procura a pacificação, ela automaticamente ela vai ter que aceitar para isso sofrer um dano. E eu procurei essa pacificação na minha vida recentemente. Essa frase de prefiro sofrer o dano do que perder você é algo que ficou na minha mente bem forte nesse período e foi algo que me motivou. A sensação no momento que de você tomar essa decisão é bem difícil, às vezes. É bem difícil que às vezes você vai levar muita pedrada do outro lado. Eu tive conversas durante esse processo de 1 hora levando pedrada do outro lado. E que logo depois não houve uma resposta positiva, não foi bonitinho. Alguns dias depois até que houve dessa pessoa, mas não necessariamente poderia ter havido. Mas o que eu sei, o que eu senti na prática foi que essa tentativa de reconciliação ela me trouxe uma paz indescritível. Então, quando eu deitei no travesseiro à noite, a sensação era indescritível, cara. A sensação era a melhor do mundo. E não foi com uma pessoa. Aconteceu um processo forte de reconciliação com as 3 pessoas nesse último mês. Durante o processo eu conversei até com o Rodrigo sobre o assunto. Me trouxe muita paz. Não é algo que foi justiça humana, porque eu tive que sofrer o dano sozinho. Entendeu? Eu sofri o dano sozinho, escolhi isso e isso me trouxe uma paz enorme. Eu acho que um ponto importante, só que eu queria fechar a minha fala aqui quanto mais você espera para sofrer esse dano, para fazer essa reconciliação, às vezes mais difícil se torna. Então a dica que eu deixo aqui é tentar buscar essa reconciliação o mais rápido possível, porque de certa forma, cada dia que passa, ela vai se tornando mais distante. Cara, eu queria trazer um ponto de consciência e um ponto prático. O ponto de consciência é o seguinte:
quando a gente sofre o dano, escolhe ficar com o dano, como o Pipe falou agora, nós estamos nesse momento cumprindo a nossa missão. É o que acontece no Salmo 23 lá. Já falamos sobre isso aqui nos nossos podcasts anteriores. A gente é preparado e cuidado como uma ovelha por Deus, para que no momento que a gente tenha que ser o prato principal, o cordeiro, na frente dos nossos inimigos, a gente possa cumprir o nosso propósito. Então, a hora que o copo cai e o vidro se quebra, esse momento é uma oportunidade de você cumprir a razão pela qual você existe aqui nesse mundo, entendeu? Então, primeiro, eu acho que é uma questão de consciência, entende? Eu levando pra minha vida prática aqui, caiu o copo de vidro, manchou o carro com chocolate, com todinho que caiu no carro. Sujou, cara. Esses dias eu vi uma imagem de uma criança que pegou uma chave de fenda e escreveu "Te amo, papai", na lateral do carro. E aí você vê que nesse sentido, ter a consciência profunda de que você tá, de um senso de propósito, pode te ajudar na hora que você estiver de frente com uma situação como essa. E um segundo ponto de vista, agora mais prático, falando aí da minha vida. Quem anda mais próximo de mim sabe disso, do que eu tô falando. Eu carrego comigo uma cruz de madeira, cara. E pra mim isso é um símbolo importante pra mim. Porque a cruz que eu carrego comigo, que eu levo comigo pra todo lugar que eu vou, essa cruz, ela não simboliza, num primeiro momento, a cruz de Cristo pra mim. Ela simboliza a minha cruz, entendeu? Então, quando eu olho pra esse símbolo e eu me dou de frente com uma situação como essa, eu me lembro do meu propósito. Percebe? Sim. Eu me lembro por que eu tô aqui no mundo, cara. Por que eu existo, entendeu? Eu existo pra ficar com dano, pra que a relação seja restaurada, entendeu? Então toda vez que eu olho pra essa cruz de madeira, e eu escolhi que ela fosse de madeira justamente por isso, pra representar a simplicidade e a profundidade do que era a cruz do Cristo, né? Eu trago pra mim e falo, agora essa aqui é a minha cruz. Então, a minha cruz é a minha predisposição de ficar com o dano, de sofrer o dano, pra preservar a relação, entendeu? A gente falou disso em alguns episódios, que é o ponto de celebrar a dor, né? De comemorar quando a gente é colocado em provações para que a gente consiga mostrar o nosso propósito, né? Exato, se alegrar com isso, né? Festejar a oportunidade de viver a vida de Cristo e não a nossa, né? É bem profundo isso aí e é difícil até falar, mas é algo que só o Espírito Santo em nós mas eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue fazer isso, porque eu acho que o Rodrigo fala muito, e vocês já tiveram um podcast sobre identidade. Eu acho que esse é o nosso propósito realmente. Eu acho que quando a gente assume a identidade de Cristo, que eu acho que Cristo fez isso por nós de maneira bem clara, e quando eu consigo fazer isso na prática, eu sinto uma paz que só Ele pode me dar. Então eu acho que eu queria deixar até o desafio para quem está escutando aí, de agir como Jesus está pedindo aí no Sermão do Monte, para não deixar essas coisas de lado. Às vezes a gente fala, cara, preciso falar com tal pessoa, mas preciso fazer tanta coisa na minha semana, eu tenho uma agenda tão lotada. Mas o seu propósito aqui na Terra, isso aí é a coisa mais importante que existe, entendeu? Dentro da sua agenda, isso deveria ser mais importante que qualquer outra coisa. Então, assim, deixa um pouco sua agenda de lado, abre um pouco o seu tempo aí para se reconciliar com pessoas que você precisa. Talvez exista uma pessoa que vai ser mais difícil. Comece então pelas mais fáceis, e aí você, conversando com Deus e amadurecendo, talvez você consiga também conversar com a mais difícil, enfim. Mas é algo que você tem que realmente dá importância. Jesus repetiu 2 vezes, dando exemplos diferentes sobre o mesmo assunto. Eu acho que ele quis dizer que isso daí é primordial para quem quer seguir o caminho dele. Espetáculo. Bom, a gente tem tido uma série excepcional. É Deus quem planta a vontade no nosso coração, e não teria como ser o contrário. A gente entendeu que era hora de falar desse tema. E a gente está agora na 7ª parte do Sermão do Monte, da forma que a gente dividiu, né? E
fantástico, né? É uma parte da Bíblia que realmente como a gente chamou lá no primeiro, né? É o centro de tudo, porque tudo que a gente está discutindo nas últimas semanas resume o que é a vida de um cristão, o que é a vida daquele que entendeu a identidade de filho de Deus. E talvez para que essa cura também começasse na nossa mesa. Exatamente. Né? Entre nós aqui, né? Não tem porquê, até porque é bom que você que está escutando a gente saiba, a gente estuda, a gente se prepara, mas a gente vem para cá muito aberto a ouvir quem está com a gente para que a gente realmente saia daqui transformado. Eu sei que não é uma coisa que a gente gosta de falar, mas o Pipo, por exemplo, agora derramou algumas lágrimas aqui falando algumas coisas, mas e não por nada. Mas mostra que, cara, aconteceu alguma coisa. O Rodrigo várias vezes também derrama lágrimas. Eu já chorei aqui, não porque chorar seja o significado, mas é porque cai a ficha de alguns temas, só para mostrar para você que tá ouvindo a gente que a gente não veio aqui para ensinar nada. A gente não tá aqui querendo pregar nada. Por isso que a gente é uma roda de amigos. A gente tá aqui para compartilhar coisas que fazem sentido pra gente e dispostos a ouvir uns aos outros para que a gente possa expandir a mente em direção ao único que pode pregar alguma coisa, que é Cristo Jesus, e já pregou, e a gente hoje só tenta colocar em prática. Do alto da nossa finitude. Da nossa finitude, e a gente tenta colocar em prática aquilo que ele deixou. Então, eu queria deixar isso claro para você e lembrar também que essa série continua, e a gente foi agora até o verso 26. A gente esperava talvez falar mais, mas foi profundo, relevante e valeu a pena. A gente continua a partir do verso 27 na próxima semana, do capítulo 5 de Mateus, com o restante desse sermão, e eu não tenho dúvida alguma que vai valer muito a pena você continuar com a gente, escutando os próximos podcasts, porque para a honra e glória de Deus, a gente vai ser transformado cada dia de glória em glória ao espelho do Pai, para que quando Ele volte, a gente celebre todos juntos isso que Ele está fazendo por meio de nós, desse material e de tantos outros que têm sido produzidos ao mesmo tempo. E apesar de nós. E apesar de nós, sem dúvida. Se surgiu alguma dúvida, alguma vontade de compartilhar um testemunho, algo que aconteceu com você ouvindo esse podcast também, mande e-mail para nós, podcastmetanoia@gmail.com, e aquele convite fica de todo fim de episódio. Eu convido você a compartilhar, a divulgar e a ajudar que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como, se Deus quiser, você tenha expandido em mais esse Metanoia. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Expanda a sua mente.